Ele estava de terno, com todos os documentos em mãos, pronto para trabalhar como fazia todos os dias. Mas antes de conseguir entrar no fórum, um policial parou ele, mandou encostar e tentou algemar. Agora segura essa. O homem que ele tentou prender era o juiz do caso que ele mesmo ia testemunhar. Você consegue imaginar a cara desse policial quando descobriu a verdade? Essa história é real. É absurda. E mostra como o racismo ainda decide quem pode ou não pode ocupar certos espaços, mesmo quando você é a autoridade máxima ali. Mas antes de eu te contar como tudo aconteceu, comenta aqui de onde você está assistindo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aqui precisa chegar no maior número de pessoas possível, porque o que aconteceu nesse dia vai te deixar em choque. E o final, ninguém viu chegando. Eu cheguei cedo naquele dia. A pauta do tribunal estava cheia, e eu sempre gostei de revisar cada detalhe antes de entrar na sala de audiência. Já era rotina. Terno bem passado, pasta com os documentos organizados, café na mão. Só que, por mais preparado que um homem negro esteja, existe algo para qual a gente nunca está realmente pronto: ser julgado antes de dizer uma única palavra. Estacionei meu carro na vaga reservada e fui caminhando em direção à entrada do fórum. No caminho percebi uma viatura parada. 2 policiais estavam encostados conversando. Não dei importância, mas bastou eu me aproximar da porta principal para ouvir o grito seco vindo de trás. "Ei, cidadão, para aí! Documentos agora! Virei!" Com calma, pensando que devia ser um mal-entendido. Sorri educado e disse: "Estou a caminho da sessão. Trabalho aqui no tribunal." O policial me olhou dos pés à cabeça, com aquele olhar que não disfarça o preconceito. Ele não perguntou onde eu trabalhava, nem meu nome. Ele só viu um homem negro de terno e decidiu que eu não pertencia àquele lugar. "Sessão, você é advogado?" Ele disse com um deboche no tom. "Não", respondi. "Sou o juiz do caso da manhã." A reação dele foi de puro desdém. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. O parceiro ao lado começou a se aproximar. "Juiz? Tá bom. Vamos fazer assim então. Encosta na parede, mãos para trás." Por um segundo, eu congelei. Olhei em volta. Pessoas assistiam à cena de longe, algumas já tirando o celular. Eu sabia o que aconteceria se eu resistisse, mesmo falando a verdade. Então respirei fundo e tentei manter o tom calmo. "Senhor, peço que confirme meu nome na lista de autoridades. Não há necessidade disso." Mas ele não queria saber. Era mais fácil acreditar que eu estava mentindo do que aceitar que um homem negro podia ser a maior autoridade dentro daquele prédio. Ele me empurrou, me algemou e ainda disse em tom alto: "Agora quero ver que tipo de juiz você é lá dentro." E foi. Humilhação pública. Gente filmando, cochichando, me olhando como se eu tivesse feito algo errado. Tudo porque minha pele era escura demais para caber na ideia que ele tinha de juiz. Só que o mundo gira. Poucos minutos depois, já dentro do fórum, a confusão começou. Os seguranças me reconheceram imediatamente. Correram para me soltar, me pediram desculpas 1000 vezes. O policial, agora pálido, acompanhava tudo em silêncio. Fui levado até minha sala, troquei de camisa, ajeitei o terno e me preparei para começar a audiência. Adivinha quem estava entre os presentes? Como testemunha de um caso que eu mesmo julgaria. Exatamente. O policial. Quando ele entrou na sala e me viu sentado na cadeira de juiz, o sangue pareceu sumir do rosto dele. Ele mal conseguia sustentar o olhar. Eu olhei direto para ele e disse com firmeza: "Pode se sentar, senhor. A justiça começa agora." E ali, diante de todos, ele descobriu o que o racismo se recusa a entender: que a nossa cor não define o nosso lugar, mas revela quem ainda se incomoda com a nossa presença, onde eles achavam que nunca nos veriam. Aquele dia não foi só sobre mim. Foi sobre todos os negros que já foram algemados pela ignorância antes mesmo de abrirem a boca. E eu prometi que enquanto eu tiver voz, dentro ou fora de um tribunal, o racismo nunca vai ter descanso. No fim da audiência, mantive a postura, firme, imparcial como a toga exige. Mas o silêncio daquele policial durante o julgamento foi ensurdecedor. Ele não ousou levantar os olhos.
E não era por respeito à autoridade, era pelo peso do constrangimento, pela vergonha de ter descoberto, tarde demais, que o homem que ele tentou humilhar era a personificação daquilo que ele jurava defender, a justiça. Na saída do fórum, a imprensa já estava posicionada. Alguém havia gravado tudo desde o momento, da abordagem até minha entrada na sala de audiência. O vídeo viralizou, manchetes pipocavam por todos os cantos. Policial algema juiz negro na porta do fórum. Racismo institucional exposto dentro do sistema que deveria combatê-lo. O país inteiro assistia. Não como um espetáculo, mas como um espelho. A Corregedoria da Polícia abriu investigação no mesmo dia. A Ouvidoria dos Direitos Humanos me procurou para colher depoimento. O caso virou pauta em debates televisivos, nas universidades, nas rodas de conversa das periferias aos bairros nobres. O racismo escancarado não podia mais ser tratado como erro de conduta ou excesso de zelo. Eu recebi apoio de todos os lados, de magistrados, advogados, servidores públicos. Mas o que mais me emocionou foram as mensagens que vieram de longe, de gente comum. Juiz, hoje eu acreditei que posso ser mais do que dizem que sou. Você não me conhece, mas sua história me salvou. Entendi mais uma vez que minha experiência não era isolada. Era coletiva, era ancestral. Mas não bastava só expor. Era preciso agir. Pedi uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Cheguei com um dossiê em mãos com dados, relatos e propostas. Exigi que a formação de agentes de segurança fosse revista, que o sistema judiciário tivesse treinamento obrigatório sobre racismo estrutural, que o perfil dos futuros juízes, promotores e defensores públicos passasse a refletir a verdadeira cara do povo brasileiro. A justiça não pode continuar sendo um território onde só alguns entram pela porta da frente. Eu disse. A resposta não foi imediata, mas foi firme. O tribunal autorizou um grupo de trabalho para revisar os processos de formação e ampliar o acesso de candidatos negros a concursos jurídicos com programas de apoio e inclusão. O policial que me algemou foi afastado. Passou por investigação e depois por um processo interno. Durante o processo, ele foi chamado para prestar depoimento e ao final me escreveu uma carta. Nela, dizia que nunca pensou que poderia agir de forma racista, que achava que estava apenas cumprindo o protocolo, que após o ocorrido, começou a enxergar o quanto sua visão de autoridade havia sido moldada por estereótipos. Não aceitei a carta como desculpa, aceitei como evidência do quanto o sistema fabrica seus próprios agentes da opressão, e também do quanto é urgente desfazer essa engrenagem. O caso se tornou um marco, inspirou projetos de lei, debates, reformas, mas, acima de tudo, provocou algo que nem todas as decisões judiciais conseguem provocar: mudança de consciência. E ali, em meio ao barulho de um país que começava a acordar, eu decidi. Não bastava mais julgar casos de racismo. A partir daquele dia, eu iria também julgar o próprio sistema. A repercussão do caso ultrapassou os limites do meu tribunal, da minha cidade, do meu estado. O que começou como mais um episódio cotidiano de racismo institucional, mais um entre tantos que acontecem sem testemunhas ou justiça, agora tomava forma como um símbolo nacional de resistência e transformação. Em menos de uma semana, eu já tinha sido convidado para conceder entrevistas em grandes canais de televisão, participar de audiências públicas e até dar palestras em faculdades de direito de todo o país. Mas o convite que mais me chamou a atenção foi o que chegou de Brasília. O Senado queria me ouvir. Me sentei diante da Comissão de Direitos Humanos e, com a mesma calma com que conduzo audiências, contei o que aconteceu. Do momento em que fui abordado até a entrada na sala de julgamento, algemado e desacreditado. Contei como me olhavam, como me tratavam, como a minha palavra valia menos que a cor do meu terno. E mais ainda, como isso não era só comigo. Era com milhares, milhões. Uma ferida antiga, negada, ignorada, mas nunca esquecida. O que aconteceu comigo não foi exceção. Foi a regra se revelando diante de uma câmera. A diferença é que, dessa vez, o mundo assistiu. Naquela sala, os parlamentares, acostumados com discursos frios,
Ouviram um juiz negro falar de dor, vergonha e resistência com uma sinceridade que nenhuma estatística seria capaz de traduzir. Quando terminei meu depoimento, alguns estavam com os olhos marejados, outros calados, visivelmente constrangidos, mas todos sabiam que algo precisava ser feito. No mês seguinte, o Congresso aprovou, com urgência, o projeto de lei da identificação profissional protegida, que garantia que qualquer autoridade do sistema judiciário, independentemente da aparência, teria acesso direto e imediato aos ambientes de trabalho, sem necessidade de validação por agentes intermediários. Era uma medida paliativa, sim, mas já era uma rachadura no muro. Paralelamente, dentro do judiciário, meu nome começou a circular em esferas mais altas. Convites para integrar conselhos de ética, comissões de revisão de conduta, coordenações de igualdade racial começaram a surgir. Mas eu sabia que isso tinha um preço. Com mais visibilidade vieram também os ataques. Mensagens anônimas, ameaças e tentativas de desmoralização pública. Sites conservadores diziam que eu queria militarizar a justiça, inverter o racismo, politizar o tribunal. Mas eu seguia porque atrás de mim vinha um povo inteiro e eu não estava ali por vaidade. Estava por missão. Foi então que, num movimento histórico, meu nome foi indicado para ocupar uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça. Pela primeira vez, um juiz negro, oriundo da periferia, com histórico de enfrentamento ao racismo institucional, seria sabatinado para compor uma das mais altas cortes do país. A sabatina foi um espetáculo à parte. Jornalistas, estudiosos, militantes dos direitos civis, adversários políticos, todos acompanhavam com atenção. E ali, diante dos senadores, eu falei com a mesma firmeza de sempre. Não quero essa cadeira para me destacar. Quero essa cadeira para que as próximas gerações não precisem ser exceção. Para que a justiça, além de cega, aprenda também a ouvir, a sentir e a reconhecer o que ela se recusa a enxergar há séculos. Que o racismo não está fora do sistema. Ele é o sistema. Fui aprovado com maioria esmagadora. Hoje, já como ministro do STJ, olho para trás e vejo aquele portão do fórum onde tudo começou. A mesma porta que tentaram me impedir de atravessar com algemas nos pulsos, agora se abriu, para que eu pudesse sentar entre os que decidem os rumos da justiça no país. Mas nunca me iludo. Minha cadeira não é um trono, é uma trincheira. E todos os dias, ao colocar minha toga, lembro que a maior sentença que um juiz pode dar não é em papel, mas nas transformações reais que promove no mundo. E a minha missão ainda não acabou. Com a minha chegada ao STJ, o caso que começou como um episódio isolado de racismo virou jurisprudência, exemplo, estudo de caso em faculdades de direito dentro e fora do país. Universidades estrangeiras passaram a me convidar para seminários, fóruns e mesas de discussão sobre justiça racial, segurança pública e direito constitucional. O que me chamou a atenção, mais do que os convites, foi o reconhecimento de que o Brasil estava finalmente sendo observado e cobrado por suas estruturas racistas que até então eram tratadas com silêncio institucionalizado. Em Genebra, na sede da ONU, fui um dos principais nomes convidados para discursar na conferência sobre justiça racial e democracia global. Levei comigo não apenas a minha história, mas os relatos de milhares de brasileiros que todos os dias vivem em silêncio aquilo que, no meu caso, foi filmado e compartilhado. Disse claramente: o Brasil não é apenas o país que mais mata pessoas negras, é o país que mais normaliza essas mortes. E a justiça, quando não atua, se torna cúmplice. As palavras causaram desconforto. Diplomatas franziram o senho. Alguns me evitaram no corredor, mas outros, especialmente os representantes de nações africanas e latinas, me cumprimentaram com firmeza. Em voz baixa, um deles disse: obrigado por dizer o que tantos evitam ouvir. Na volta ao Brasil, encontrei meu gabinete inundado de pedidos. Juízes, promotores e defensores públicos negros começaram a se sentir seguros para relatar episódios de discriminação interna. Agentes da lei, antes silenciados por medo, agora sabiam que havia alguém lá em cima ouvindo. Criamos um canal direto entre o STJ e as ouvidorias estaduais
para receber e monitorar casos de racismo institucional. Pela primeira vez, o silêncio começava a ser quebrado por dentro. Foi nesse contexto que uma proposta audaciosa surgiu: transformar a abordagem policial racista que sofri, aquela que me algemou injustamente na porta do fórum, em jurisprudência vinculante, ou seja, um precedente que obrigaria todos os tribunais do país a reconhecer o racismo institucional como violação grave de direitos fundamentais. A resistência foi grande. Juristas conservadores alegaram insegurança jurídica, politização do direito, ativismo judicial. Mas o que eles chamavam de ativismo, eu chamava de justiça atrasada. A votação no plenário do STJ foi histórica. As galerias estavam lotadas. Do lado de fora, manifestantes exigiam justiça, segurando cartazes com frases como "Nosso sangue não é protocolo" e "Justiça que vê cor não é justiça, é arma". Meu voto, lido em voz alta, foi direto: o racismo institucional. É uma engrenagem que opera no silêncio. Cada vez que um agente do Estado ignora, humilha ou violenta uma pessoa negra com base em estereótipos, ele não age por engano. Ele reproduz um sistema que o ensinou a ver perigo onde existe apenas pele. E esse sistema precisa ser responsabilizado. A decisão foi aprovada, por maioria. A partir dali, tribunais em todo o Brasil estariam obrigados a reconhecer e punir a SAMUSAI. Conduta discriminatória de agentes públicos, policiais, servidores, funcionários de fórum, aeroportos ou escolas, sempre que o racismo estivesse comprovado como motivação da abordagem ou tratamento. Foi uma vitória jurídica, mas, acima de tudo, simbólica. Um passo imenso para um país que sempre disse: isso não é sobre cor. Agora era, e era por lei. Depois disso, meu nome passou a ser associado à chamada Revolução da Justiça Negra. Documentários começaram a ser produzidos. Minha história virou tema de filmes e livros, mas em todas as entrevistas que dei, deixei uma coisa clara: não quero ser lembrado como um herói. Quero ser lembrado como um homem que se recusou a aceitar que a humilhação fosse rotina. Hoje, toda vez que entro numa sala de julgamento e vejo um estagiário negro, uma assessora de cabelo crespo, um segurança que me cumprimenta com brilho nos olhos, sei que algo mudou. A porta que tentaram me fechar virou passagem para centenas de outros. E sigo, porque o racismo ainda existe. Ele muda de rosto, de farda, de tom, mas enquanto ele continuar tentando nos calar, eu estarei aqui, julgando, escrevendo, lutando e, acima de tudo, lembrando: a justiça pode ser cega, mas nós não somos. Decisão do STJ se espalhou feito pólvora. Rapidamente, portais de notícias em toda a América Latina começaram a cobrir o caso, não apenas como uma decisão jurídica, mas como um marco civilizatório. O Brasil, frequentemente criticado por sua desigualdade racial, agora liderava um passo firme contra o racismo institucional dentro do próprio judiciário. A pergunta que eu mais ouvia de fora era: como isso aconteceu? Como um sistema tão fechado e historicamente branco cedeu espaço para uma transformação tão profunda? A resposta era simples, mas brutal: porque foi filmado. Porque minha cor, minha profissão e a violência que sofri se cruzaram no lugar e momento certos. Mas a verdadeira transformação não nasceu do vídeo, e sim da reação do povo, das vozes que não silenciaram, das mensagens que se multiplicaram, das ruas que se encheram de gente dizendo: dessa vez não vai passar em branco. Com o reconhecimento internacional, países como Colômbia, Argentina e Angola começaram a estudar a decisão do STJ como modelo. Em conferências internacionais, magistrados desses países me convidavam para compartilhar a metodologia usada, os caminhos jurídicos trilhados e, principalmente, o impacto social da medida. Em Maputo, Moçambique, assisti ao momento em que o parlamento propôs uma lei inspirada no nosso precedente, a primeira do país que criminalizava, com base jurídica sólida, o racismo praticado por servidores públicos. Enquanto isso, no Brasil, o reflexo da mudança começou a aparecer nas salas de aula. As escolas públicas incluíram o caso como conteúdo interdisciplinar,
nas aulas de História, Sociologia e Direito. Professores pediam autorização para usar o vídeo da abordagem como material de discussão em sala. Vi adolescentes discutindo racismo estrutural com profundidade, propondo projetos, criando campanhas. Vi jovens sonhando com a magistratura, porque agora, finalmente, viam alguém que se parecia com eles lá no topo. As escolas de magistratura do país passaram a incluir, obrigatoriamente, módulos sobre relações raciais, direito antidiscriminatório e cidadania negra. A Associação Nacional de Juízes promoveu o primeiro Encontro Nacional de Magistrados Negros, onde mais de 300 profissionais de todas as regiões do país se reuniram para discutir um judiciário mais diverso, mais justo, mais humano. E, num momento que me arrancou lágrimas, vi um menino negro de no máximo 10 anos se aproximar de mim durante uma visita a uma escola pública em Salvador. Ele me estendeu a mão firme e disse: "Eu vou ser juiz também, mas eu não quero chegar lá sozinho. Vou levar meus amigos comigo." Aquilo me desmontou, porque era isso. Essa era a verdadeira sentença, mais forte que qualquer voto, mais duradoura que qualquer jurisprudência, a inspiração multiplicada. A cultura popular também respondeu. Um documentário produzido por uma plataforma global, com direção de uma cineasta brasileira premiada, estreou contando a minha trajetória. Não com foco na violência que sofri, mas na construção do movimento que veio depois. O filme foi indicado a prêmios, exibido em universidades, comentado em podcasts, matérias e programas de televisão. Pela primeira vez, uma história de racismo no Brasil não terminava com silêncio, mas com transformação sistêmica. Ainda assim, eu sabia que toda conquista é frágil em um país onde o racismo se reinventa, onde uma decisão jurídica pode ser revertida, onde uma política pública pode ser descontinuada com uma nova gestão. E é por isso que eu continuei e continuo todos os dias, atento. Porque se a história me deu um lugar de fala, eu a transformei em um lugar de ação. E toda vez que me perguntam como conseguimos tudo isso, eu respondo: porque um dia tentaram me impedir de entrar no fórum. E hoje a gente está reescrevendo o país lá de dentro. Hoje, quando entro em uma sala de julgamento, não carrego só a toga, carrego a memória de todos que vieram antes de mim e não tiveram a chance de chegar onde eu cheguei. Aquele policial tentou me impedir de entrar no fórum. Mal sabia ele que, ao me algemar, estava acendendo uma revolução. E agora, cada vez que um jovem negro cruza uma porta que antes era fechada, sei que a justiça começa ali. Porque quando tentam nos barrar pelo que somos, mostramos ao mundo até onde podemos ir. E o nosso caminho ainda está só começando. Se essa história mexeu com você, não deixa ela acabar por aqui. Clica no botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente expõe o que muitos tentam esconder. E só com a sua ajuda, essa mensagem vai mais longe. Agora eu quero ver os comentários lotados com a seguinte frase: "O racismo não vai me calar." Escreve aí embaixo. Vamos mostrar que ninguém mais vai aceitar esse tipo de injustiça em silêncio. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. E até o próximo episódio, porque a luta só termina quando a justiça for para todos.